Bom, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o DJI Avata. Como obter a melhor qualidade desse drone aqui. E antes de começar, já curte aqui, se inscreve no canal, que a gente está querendo fazer esse canal crescer muito e eu preciso da ajuda de vocês para isso. E para começar, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre proporção. No Avata nós temos duas opções, nós temos 16:9 e 4:3. Quando a gente filma em 4:3, nós temos muito mais opção em estar utilizando ele 16:9 e estar conseguindo usar a imagem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A gente tem esse dinamismo, né, na hora da imagem. Às vezes a gente pode ter filmado com o ângulo um pouquinho para cima e com o 4:3 a gente consegue utilizar um pouquinho para baixo. E se você pretende filmar com ele na vertical, essa é a melhor proporção escolhida, porque ela vai ter um espaço maior em cima. Quando nós filmamos em 16:9, ele acaba cropando, né? Ele corta essa partezinha de cima e a gente perde esse dinamismo. Então, nas minhas filmagens, eu sempre utilizo 4:3, a não ser que eu tenha total certeza que eu vou utilizar ela em 16:9, né, na horizontal, e que eu quero obter o máximo de qualidade, que seria em 4K. Quando filmamos em 4:3, a gente perde a opção de filmar em 4K. Então eu utilizo 2.7K em 60 fps se eu for usar no ambiente externo. E se eu for utilizar em um ambiente indoor, né, em um ambiente interno, eu utilizo 2.7K em 30 frames por segundo. Para obter a maior qualidade, o ideal seria a gente tirar a câmera do automático, né? E para tirar a câmera do automático, nós vamos regular ali o ISO, né? E também o shutter. O shutter, pessoal, a gente sempre tenta utilizar a regra dele ser o dobro da quantidade de frames que você está utilizando. Então, se eu estou utilizando 60 fps, eu vou utilizar o shutter de 120. Porém, pessoal, a gente sabe que nem sempre a luz vai estar ajudando e vai estar perfeitamente para te estar utilizando o shutter o dobro do que tu está utilizando de taxa de quadros. Por isso, nós utilizamos os filtros ND. Para o ambiente externo, né, o filtro ND ajuda muito para te conseguir estar com essa opção, né, de deixar o shutter na regra correta, tá? Se aumentar um pouquinho, ter uma mínima diferença ali, não vai dar aquela diferença significativa tão grande, né? Mas o filtro ND, com certeza, deixando o shutter ali o mais próximo do dobro da taxa de quadros, é o mais ideal. Se for utilizar 30 fps, igual eu comuniquei ali no ambiente indoor, alguma coisa assim, pessoal, aí você vai utilizar o shutter de 60, ou seja, a imagem vai ficar mais clara. Agora, se eu estou usando um ambiente interno, eu não vou usar filtro ND, porque ele vai ser um ambiente escuro. Então, eu utilizo nos meus vídeos indoor 800 de ISO, tá? Se não for uma imagem muito escura. Já usei maiores para filmar à noite, um show, alguma coisa assim, mas é um caso específico, tá? Normalmente eu utilizo ali, ó, para uma filmagem indoor durante o dia que tem a claridade, 800 de ISO no máximo, né? Se eu vejo que está com bastante luz, bota até um 400, mas eu deixo a câmera no automático. Por quê? Porque se eu estou saindo do ambiente externo para entrar no ambiente interno, a diferença de claridade vai ser muito grande. Então, se eu regular a câmera lá fora, né, digamos que eu utilize filtro ND, alguma coisa assim, regule o shutter tudo certinho, quando eu entrar dentro, que a luz vai estar diferente, ele vai mudar totalmente, ele vai ficar uma imagem escura. Então eu utilizo ele no automático e o que eu controlo só é o máximo do ISO ali, que normalmente eu deixo ou 400 ou 800. Outra coisa importante é que se eu for filmar só no ambiente indoor, daí sim eu consigo estar deixando a câmera no manual, configurando ali certinho o shutter, né? Configuro tudo com a iluminação que eu tenho, né? Eu só não vou conseguir utilizar realmente todas as configurações da câmera no manual quando eu vou sair de um ambiente iluminado para um ambiente que é mais escuro, tá? Então fica essa dica aí para vocês. O que mais vai fazer diferença no resultado final do seu vídeo é a estabilização que você vai entregar. Para obter o máximo de qualidade no DJI Avata, a gente utiliza o aplicativo Giroflow no computador. Isso na pós-produção você consegue nivelar o horizonte, consegue manter o horizonte desnivelado, né? Mas consegue calibrar o quanto de estabilização que você deseja, né? O quanto que vai ficar suave ou não. E para fazer isso a gente tem que utilizar a lente, né? A câmera do drone na lente wide, tá? Na lente ampla. Não podemos utilizar a Super View, senão o Giroflow não vai conseguir fazer a leitura dos dados do drone, tá? E também a gente utiliza o Waze, né, que no caso seria a estabilização desligada no drone. Se utilizarmos a estabilização da DJI, que vem já direto no Avata ali nas configurações, a gente perde esses dados, né? Ele não vai dar esses dados do movimento para o Giroflow conseguir ler, então a gente acaba perdendo essa possibilidade. E isso, pessoal, faz toda a diferença, tá? Principalmente se você quer fazer um vídeo com um horizonte nivelado, cara, que fica sensacional no Giroflow. Ele dá um efeito também, que a gente chama de dolly zoom, né? Na hora que ele vai nivelar. Cara, fica muito top, tá? Então eu te indico. Isso é o que você realmente não pode deixar de fazer para obter o máximo de qualidade na entrega dos seus vídeos com o DJI Avata.
E para obter o máximo de qualidade, pessoal, a pilotagem também é muito importante. Então eu indico vocês a manter uma velocidade sempre constante, não ficar aumentando e diminuindo, porque isso vai dar uma diferença maior. Eu sei que às vezes a gente vê algum vídeo que alguém fez, que numa hora estava numa velocidade, mas depois aumentou e diminuiu, mas muitas vezes isso aí é feito na edição, tá? Então mantenha a velocidade constante, depois na edição que você vai definir onde fica legal acelerar um pouco o vídeo ou diminuir um pouco a aceleração, mas mantenha uma velocidade constante, que isso vai fazer toda a diferença, tá? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, tá? E antes de acabar, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho aqui diversos drones, tá? Eu entrei recentemente no mundo do FPV e, cara, já consegui montar isso aqui tudo. Tem o Cinelog 25, tem o Protec 35, drone race aqui de 5 polegadas, GoPro 12, GoPro 7 que eu vou transformar em Naked. Então tem bastante conteúdo aí para estar gravando. E o que vocês tiverem de dúvidas, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, vou estar gravando vídeo também sobre isso. Tem o DJI Avata aqui, minha bagunça aqui, pessoal, ó. Aqui eu monto, desmonto, estrago, arrumo. Se vocês tiverem de dúvidas e eu puder ajudar, eu vou estar respondendo, eu vou estar gravando vídeo, tá? Então deixa um comentário, deixa alguma coisa aí que apoie o canal, pessoal, porque isso aí ajuda muito, né, no nosso engajamento. E eu também gosto muito de estar ajudando vocês, seja, cara, se você é um novato, quer entrar no mundo do FPV, ou se você realmente já voa, já sabe tudo, pessoal, não tem problema, mas deixa um comentáriozinho aqui que ajuda muito, muito mesmo. E claro, se você ainda não é inscrito, pessoal, já se inscreve aí, porque vai ter muito conteúdo de drone FPV, de viagem, de vídeo, de tudo isso aí que eu sei que tu também gosta.